boa noite. Boa noite. Parabéns aos corajosos, né? Nesse dia de frio e chuva, né? Nós nos encaminhamos para o nosso 12º encontro já. Tivemos esse pequeno hiato, né, de 2 semanas em função das ocorrências de saúde da minha família, né? Mas a gente espera que esteja tudo se resolvendo. Certo? O tema de hoje é julgamento, né? Um tema sugerido pela nossa irmã. Vamos inicialmente conceituar, né? O que é a palavra julgamento, né? Vamos para o dicionário mesmo, né? Então, apreciação crítica, né? Lembrando que o tema passado foi senso crítico, né? Sugerido pelo seu Silas, se não me engano. Então a gente está caminhando nessas duas palavrinhas assim, que tem que elas convergem em algumas coisas e divergem em outras, né? É uma apreciação crítica, uma opinião, que ela pode ser favorável ou desfavorável, né, sobre alguém ou algo, um juízo, um parecer, certo? Então, inicialmente, eu gostaria de já deixar uma reflexão aqui na mesa, né, na nossa sala, sobre o porquê julgamos, tá? E aí eu vou introduzir essa pergunta já contextualizando isso para o lado da psicologia, né? A gente vai entender por que nós julgamos ao ver da psicologia, certo? Pode ser por insegurança e autoestima, tá? Então julgar os outros pode ser uma forma de nos sentirmos superiores, de proteger a nossa própria autoestima quando nos sentimos inseguros. Já tiveram isso? Já sentiram isso? É bem comum que a gente julgue, que a gente critique o fulano, porque às vezes o fulano é superior a mim em alguma atividade, alguma habilidade específica que se sobressai aos olhos dos demais e eu já fico meio assim, né? Ou Isso quando o julgamento é negativo. Isso, exatamente. Depois a gente vai ver como ele pode ser positivo. Tá? Projeção, a figurinha ali do espelho, né? Então a gente atribui aos outros traços ou sentimentos indesejáveis que nós temos. Né? Por que o espelho ali? Porque o outro me mostra, né? Como se os olhos do outro me mostrassem. Só que fica escancarado no outro e daí eu julgo nele. O seu Silas é arrogante. Na verdade eu sou arrogante, né? Eu estou vendo a minha arrogância nele, digamos assim, certo? Então, como se a inveja, também um tema que a gente já estudou aqui, se manifestasse como um julgamento de alguém, por exemplo, que é arrogante, né? Então eu acho o seu Silas um cara arrogante, mas na verdade eu sou. Né? Aquela história do Freud, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, né? É bem comum. Uma necessidade de pertencimento, botei ali, não sei se vocês enxergam bem, mas é uma torcidinha ali, né? Isso acontece muito no que a gente chama de psicologia das massas, né? Vocês reparam, por exemplo, chega mais qualquer coisa a gente retoma, tá? Em torcida, às vezes acontece briga de torcida organizada, esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso vai reforçando em mim uma necessidade, uma coisa de pertencimento. Eu pertenço a algum grupo específico. E nós, cada vez mais, em função até das redes sociais, temos quase que a necessidade de pertencer a algum grupo. Né? Ou eu sou Grêmio ou eu sou Inter. Né? Ou eu sou X ou eu sou Y. Então eu preciso pertencer. Eu não posso ficar num lugar onde eu sou isento, digamos assim. Eu preciso me posicionar. Em cima do muro. Em cima do muro está fora da moda. Eu preciso me posicionar. Né? Para quê? Para me sentir aceito. Porque quando eu me sinto aceito, eu me sinto seguro. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então eu me sinto seguro. Certo? E eu acabo, a partir deste grupo, onde eu me sinto muito seguro, porque eu vejo seus Silas julgando o X ou o Y. Eu acabo julgando também. Porque eu quero me entregar ao grupo dos seus Silas. Certo? Aqui um viés de confirmação e estereótipo, tá? Tendemos a buscar e interpretar informações que confirmem nossas crenças existentes. Ou seja, eu, além de emitir um julgamento, né, normalmente, por exemplo, quando eu emito um julgamento dentro de uma rede social, alguma coisa assim, eu quero que alguém curta, né? Eu quero que deem like, eu quero que comentem, que engajem comigo, porque eu quero que confirmem aquele meu viés. Né? Eu publico lá, o Grêmio é maior que o Inter. E aí vai vir outro cara e dizer, é verdade, o Grêmio é muito maior, eu preciso dessa confirmação, certo? Que daí é verdade. Nesse caso é verdade.
Nesse caso é verdade, não é um julgamento errado, tá? É simplesmente um fato. É uma informação. É uma informação, exato. Não é uma opinião, é uma informação. Outra é a necessidade de categorizar, tá? E aí nós vamos entrar numa questão bem de neurociência mesmo. Nosso cérebro evoluiu para a necessidade de tentar sempre categorizar o mundo e as pessoas para tentar entendê-lo, porque o nosso cérebro não lida bem com aquilo que é diferente, certo? Então ele está sempre tentando encontrar aquilo que lhe agrada, né? Como nós já vimos, tá? Para dar sentido ao que é novo ou diferente. Então ele não lida bem com esse diferente. Então ele julga. Ah não, mas usa a roupa Y, a roupa Z, isso aqui está errado. Isso aqui não. Porque eu nunca vi, ele não está acostumado com aquilo ali, né? Entre vários comportamentos também. Percebam, pessoal, que o julgamento tem um caráter muito estético, né? Sim. Por quê? Porque ele trabalha com os nossos sentidos, a audição, mas principalmente a visão, né? Por isso que dizem que a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som, né? Ou seja, quando um raio cai, primeiro você vê a luz, né? E depois dá aquele estrondo, assim, dá um delayzinho, né? Que é bem considerável. Assim. Ou seja, a velocidade da luz é mais rápida. Ou seja, então, a maneira como eu enxergo o mundo vem muito mais rápido do que necessariamente a essência daquela informação. Certo? Então, quando eu olho para os seus cílios, eu vejo, é feio, não gosto dele. Né? Mas eu nem conheço ele. Ou seja, o meu cérebro é treinado a fazer um pré-julgamento. Eu já estou julgando ele sem ouvir nada. Arrogante. Só pelo jeito dele. Quantas vezes a gente formula opiniões assim, né? Aquele cara ali, não mereceu. Né? Por que aquele cara não mereceu? A gente vai compreendendo a partir da psicologia a se questionar. Né? Acho que esse é o papel também da psicologia, né? Fazer a gente ter essa auto-reflexão. Mas por que eu estou pré-julgando aquele cara? Ou aquela pessoa, ou aquele comportamento? Por quê? Aonde em mim tocou que eu sinto algo desconfortável vindo dele? Né? E aí a defesa é contra o desconhecido, né? De novo, de dentro do nosso cérebro, né? Então a gente julga aquilo que é diferente para nos proteger. Lembra que a gente falou agora das massas? A massa eu me sinto seguro, eu quero estar presente nas massas e quero que reafirmem aquilo que eu penso. Quero que reafirmem aquele meu julgamento, aquele preconceito ou aquele meu conceito. Certo? Boa noite. Boa noite. E aí, eu trago aqui um pouco da palavra de Deus, né? Para nos elucidar do ponto de vista bíblico também, questões sobre o julgamento. Né? Então, em Mateus 7, versículos 1 e 2, nós temos um conselho, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, é quase que um conselho dizendo assim, né? Você julga o outro e o outro também te julga. Né? Pode ter certeza disso. Né? Vocês agora me julgam e eu julgo vocês. É natural que isso aconteça. Certo? Em João 7,24, né, diz o seguinte: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Certo? Este é muito, muito emblemático, assim, né? Porque faz com que a gente se questione sobre essa possibilidade, né, de fazer um julgamento justo. A gente vai julgar. É natural, é a nossa natureza humana que a gente faça esse julgamento. Mas também é viável que através da consciência, através do pensamento crítico e do senso crítico, eu faça um julgamento justo sobre aquele ser humano. Aqui em Romanos, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Certo? De novo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, e em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, o julgamento pode ser muito destrutivo. O julgamento pode ser o início de algo muito destrutivo, tanto individual quanto coletivo. Porque a partir do meu julgamento, eu vou trazendo pessoas para mim através do viés de confirmação. E daqui a pouco eu estou fazendo, na maioria das vezes, um pré-julgamento. Estou estabelecendo um preconceito para aquele outro ser aí. Né? E isso pode ser muito destrutivo, tanto para mim e para o grupo que eu estou levando, quanto para aquele ser objeto do julgamento. Né?
Aqui eu trago para vocês também um caráter muito de questionamento, de reflexão sobre o mundo que a gente vive hoje, né? E essa necessidade, por isso utilizei a palavra necessidade, que é comum da opinião. Ou seja, hoje nós temos que nos posicionar e nós temos que quase que a necessidade de nos posicionar. Porque se nós não o fizermos, nós somos invisíveis. Né? Já repararam nisso? Se eu não posto, se eu não manifesto, eu não existo. Basicamente. Isso para quase tudo, né? Mas para o julgamento, total. Né? Na medida que eu crio uma conta no Instagram, no TikTok, enfim, na rede social que for, eu acabo recebendo um diploma de juiz, quase, né? Ou seja, eu crio conta nessas redes sociais e tenho a necessidade de expor a minha opinião. Eu não posso ficar em cima do muro. Ou eu não posso dizer, não, eu não tenho opinião sobre isso. É muito difícil vocês verem alguém dizer, não, eu não tenho opinião sobre isso. Na medida que aparecem informações, noticiários, etc, eu acabo quase que me especializando por ter uma conta no Instagram em assuntos dos mais diversos. Geopolítica, guerra contra o tráfico, política, futebol, porque permite esse tipo de coisa. Na medida que eu tenho acesso descentralizado e a qualquer momento à informação, eu também acabo sendo um julgador quase que profissional. Né? Sem me questionar sobre determinados comportamentos ou sem me questionar sobre a subjetividade daquele indivíduo que eu estou julgando. Por exemplo, o treinador de futebol. Né? Eu não concordo, o Mano Menezes é burro, por exemplo. Ou o Ramon Dias é burro. Eu dificilmente vou fazer a leitura de compreender, puxa, esse cara passou anos, eles são senhores, cabelos brancos, já estão no futebol há 40 anos, então eu dificilmente vou ter este senso crítico de pensar nesse tipo de coisa. Não, eu vou dizer, esse cara é burro, por quê? Porque está perdendo. Né? A torcida chama o treinador de burro, etc. Então, nós fazemos esse julgamento. Mas também cabe a nós, com senso crítico, rever. Né? Ou seja, eu posso pensar que ele errou, por exemplo, na escolha de um atleta, mas eu posso pensar, puxa, como será que ele pensou, por exemplo? O que ele pensou para fazer isso? Ele pode ter errado, na minha opinião, mas deixa eu tentar me colocar no lugar dele. A gente fala tanto em empatia, né? O que será que ele pensou para chegar nessa conclusão? Errônea, mas como ele chegou nessa conclusão? A gente dificilmente faz isso, né? Pode ser que aquele jogador tenha jogado bem nos treinos e ele escolheu ele só para errar. E eu não vejo os treinos, né? Nós não vemos os treinos. Pois é. Exatamente. Né? Então nós somos condicionados quase não, com certeza, a ter opiniões. Nós somos condicionados através das redes sociais. É importante para a rede social, é importante para os meios de comunicação que nós engajemos. Não é à toa, isso é reforçado tanto nas mídias mais tradicionais, no rádio, na televisão, né? Mande uma mensagem, ligue para nós, dê sua opinião. Nós somos forçados, condicionados a dar a nossa opinião, porque para o engajamento daquele setor, daquele programa, daquela rede social específica, isso é maravilhoso. Isso inclusive é monetizável. Né? Do ponto de vista do algoritmo, da tecnologia da informação, quanto mais engajamento, mais comentário, mais curtida, a rede social entende sozinha que aquilo é um conteúdo importante e larga para mais pessoas. Não à toa, quando a gente assiste um vídeo no YouTube, as pessoas dizem, compartilha, comenta, né? Por quê? Porque o algoritmo do YouTube enxerga que aquele canal é relevante e entrega para mais pessoas. Então nós somos condicionados a nos posicionar o tempo todo. Mas isso já existia, inclusive, muito antes das redes sociais. As pessoas ligavam para os programas e diziam, davam opinião, mandavam carta, né? Então isso sempre foi algo a ser explorado, digamos assim. Certo? E nós, quando ouvimos esse tipo de coisa, quando tem uma pessoa dizendo, faça isso, faça aquilo, nós acabamos, muitas das vezes, fazendo sem nos questionar sobre o que é aquilo. O que significa isso? O que significa eu dar um like, compartilhar, etc. O que significa? Né? Então, esse é um processo bem inconsciente, né? Ele é bem inconsciente. Por isso que a gente, por diversos estudos aqui, a gente fala trazer para o consciente. Por quê? Porque trazer para o consciente é respirar, ter um pouquinho mais de paciência e refletir. Porque a nossa consciência demora um pouquinho, né? O nosso inconsciente ele é rápido, assim, né? Voltando à nossa questão, tais opiniões devem ser quase sempre validadas. E aí volta a questão, né? Ou seja, eu preciso me posicionar e a partir daquele meu posicionamento sobre determinado fato, eu preciso ter pessoas que abracem aquela causa também. Ou seja, o Internacional agora, vou pegar o exemplo do Internacional, perdeu agora o jogo. A torcida foi lá e protestou.
né? E aí, isso começa com 5, 6, 7 caras, líderes ali. E daqui a pouco se forma, vai vindo 100, 200, nem sei quantas foram, mas né, isso vai inflamando, certo? Porque aquele cara tem o mesmo pensamento do que eu. Então esse cara, não, tem que cobrar, tem que não sei o que, tem que xingar. E daqui a pouco porque eu me sinto seguro nesse ambiente. Estão confirmando a minha posição. Até quem não tinha opinião cria coragem. Né? Exatamente. Cria coragem. Exatamente. Meteu o bedelho. Exatamente. E a gente vai para uma outra questão, né? Que é do ponto de vista bem cerebral mesmo, né? Que é possível não julgar? Eu consigo não julgar outro ser humano ou algo que acontece à minha volta? A resposta é não. Né? Ou seja, eu não consigo não julgar. De alguma certo? forma. Sempre a gente traz aqui a questão Ou até, não, mas eu não devo. Isso, Mas jogou? Isso, já jogou. Daí tu vai refletir depois. Algumas pessoas, né? Até o silêncio vale, né? Exatamente. Né? Não necessariamente esse julgamento é via confirmação verbal, né? Pode ser, como o senhor disse, pode ser um pensamento. É natural. Né? E aí, nós retomamos a questão da natureza humana bíblica, né? Que é uma natureza pecaminosa. Ou seja, eu faço o julgamento. Certo? Do ponto de vista da psicologia, nós vamos, por isso que eu botei o carinha uma lança ali, a gente, desde o nosso início, nós precisávamos julgar. Nós precisávamos ter, bom, isso aqui eu posso caçar, isso aqui eu não posso caçar. Isso aqui eu posso ir atrás. Aqui eu posso ficar, aqui eu não posso ficar. Certo? Então, o nosso cérebro evolui para uma ideia de julgamento o tempo todo. Lógico que hoje nós temos um mundo que nos condiciona muito, muito, muito mais para o julgamento. Certo? Mas então a resposta é não, eu não consigo não julgar. Tá? Mesmo assim, aí sim, nós podemos melhorar a maneira como a gente julga. Tá? A partir de um processo de consciência. Tá? O julgamento ele é inconsciente. A partir de um processo de consciência, eu consigo, digamos assim, inclusive ter o senso crítico, que era o nosso tema do encontro passado. Né? Eu consigo compreender o mundo, consigo compreender como o sujeito chegou naquela habilidade, naquele comportamento, etc, etc. Certo? Mesmo às vezes não concordando com ele. Mesmo às vezes dizendo, olha, eu não concordo com nada que você disse. Mas eu te respeito, entendo que você é um sujeito subjetivo, que tem a sua história pregressa, etc, etc. Então, aqui são algumas palavras que a gente utiliza para melhorar, digamos assim, do ponto de vista consciente, este processo de julgamento. Tá? O reconhecimento. Primeiro, reconhecer que é um julgamento. Certo? Esse é o primeiro passo para tudo na vida, né? Para tudo que é problema, na maioria dos problemas que a gente tem na vida, o primeiro processo é reconhecer que existe um problema. Né? Ou seja, eu reconhecer que eu sou um julgador não me faz ser pior. Me faz simplesmente ser honesto. Né? Ou seja, eu reconheço que eu julgo. Certo? Segundo, empatia, uma palavra que está na moda, né? O que é empatia? Nada mais é do que eu me colocar no lugar do outro, aquilo que eu acabei de falar. Ou seja, é a minha capacidade de entender como o seu Silas chegou naquela posição. Mesmo eu, de novo, posso não concordar com nada, posso não gostar do seu Silas, mas eu posso entender como ele chegou àquela conclusão. Certo? E esse é um processo racional. Eu preciso utilizar o meu cérebro para pensar. Pensar, pensar. E aí entra a reflexão, um processo muito cognitivo, ou seja, eu reflito sobre determinadas coisas. E para isso eu preciso de quê? De paciência. Né? A pressa normalmente faz eu tomar decisões precipitadas. Né? Pressa. Certo? E aí entra um lado que pode ser muito positivo, tá? Em reconhecer quando e como julgamos alguém. Tá? Que é o reconhecimento. Tá? Então esse reconhecimento de maneira consciente, o nosso julgamento é inconsciente, mas depois que a gente percebe que nós estamos julgando, tá? Permite que a gente tenha conexões mais profundas com as pessoas. Certo? Ou seja, a partir do julgamento e a partir da reflexão e do reconhecimento desse julgamento, eu posso sentar com o seu Silas, mesmo não concordando com ele, e dizer, puxa, me explica aqui, como tu chegou nisso? Tu é louco, eu não entendi nada, mas tenta me explicar de novo, certo? Eu consigo criar relações e conexões com as pessoas.
Porque as pessoas, nós somos individuais, nós somos subjetivos. Cada um tem aqui a sua história pregressa que moldou a maneira como nós enxergamos o mundo. Seu ponto de vista. Exatamente. Começa na infância. Nós aqui temos a comunhão, o consenso da igreja, mas somos seres totalmente diferentes. Vocês somos seres de outras gerações também. Somos pessoas diferentes. Conviveram com pessoas diferentes, em locais diferentes, etc, etc. Certo? Então eu posso, enquanto ser humano, escutar o outro ser humano. Certo? E também escutar em algum momento sem o julgamento. Eu julgo ele e depois escuto, digamos assim. Né? Que é isso que basicamente um psicólogo faz. Né? Ou seja, eu sempre penso que, até pelo meu viés mais psicanalítico, eu sempre penso que a principal técnica, e dou conselho para os estudantes também, a principal técnica que deve desenvolver na psicologia é escutar. Né? Antes de dominar qualquer outra técnica. Porque não que as outras técnicas não sejam muito importantes, mas a escuta é o primordial. É eu entender que aquele ser, possivelmente em sofrimento, precisa falar. E eu tenho que estar atento para escutar. Essa é a premissa básica. E é difícil. Certo? É muito difícil. Porque nós vivemos... É um exercício mesmo. Exatamente. Grande. Bom, pessoal, a clínica é muito curiosa, assim, porque tem pacientes, às vezes, que só vão para falar. E eles só querem que você o escute. Às vezes não tem aquela sequência, tu não consegue ver, ouvir, pensar e falar, né? Sempre tu pula o falar, às vezes na frente do ouvir ou do pensar. Exato. E Aí acontece esse mundo que nós vivemos hoje, o escutar é descredibilizado. Na medida que eu tenho que ter opinião sobre tudo, escutar fica sempre mais complexo, sempre mais difícil. Né? Não dá tempo de eu escutar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso vencer o debate. Eu preciso dar a réplica. Eu preciso dar a tréplica. Sem parar para pensar no que aquele ser humano, outro, está querendo me dizer. De fato, sem escutar ele. A gente ouve, mas não escuta. Né? Existe essa diferença sensível entre ouvir e escutar. Escutar é tentar compreender um ponto de vista daquele ser humano. Certo? E também quando se tem uma pergunta, isso acontece no nosso dia a dia, responder antes de terminar, de escutar o final. E só escutou o início, e daí já tem a resposta. Calma aí, deixa eu terminar. Eu ainda não terminei. Isso, exatamente. Nós temos essa dificuldade. E normalmente quanto mais longo, e a gente repara isso inclusive nas gerações mais jovens, né? Quanto mais longo é o assunto, mais difícil é. Né? Se tu fala uma frase um pouquinho mais longa, já fica muito difícil. Né? Tu tem que ser cada vez mais sucinto, cada vez mais direto. Só que às vezes as coisas não são tão diretas. Né? É aquela coisa, às vezes o paciente vai para um ambiente terapêutico e vai demorar 3, 4, 5 sessões para chegar no ponto que ele gostaria de chegar, porque ele não consegue expressar. Viu, Nessi? Às vezes é o contrário. A pessoa faz a pergunta e já responde. Já responde. Já dá a resposta da pergunta. Né? Pô, Ele é o entrevistador e é o comentarista. Sim, é o que a nossa imprensa faz muito hoje. Exatamente. Convida um cara para entrevistar, mas ele não fala nada. Né? Só sim ou não, né? Sim ou não. Aqui nós temos uma frase de uma moça que fez um best-seller de autoajuda. Não gosto de livros de autoajuda, mas essa frase é muito marcante, assim, né? A Debbie Ford. Ela diz: aquilo que você não consegue controlar, controla você. Entra na questão do julgamento daquilo que nós chamamos da arrogância, né? Ou seja, eu não consigo chegar ao nível de habilidade do seu Silas. Então ele me controla, gente. Porque eu fico pensando assim, esse cara é muito arrogante. Esse cara tem alguma coisa, ele trapaceia, ele faz alguma coisa, porque tem alguma coisa errada com ele. Certo? Porque ele escancara em mim uma falência. Seja no que for. E o mundo é o tempo todo assim. Por quê? Porque o mundo é muito comparativo. É estimulado que eu me compare com X, com Y, com Z. Né? Já falamos várias vezes sobre isso. As redes sociais potencializam isso o tempo todo. Né? Ou seja, em algum momento chega um determinado padrão de beleza feminina. Então tem que ser assim, porque a fulana lá disse que é assim. E aí eu me comparo com ela, eu fico o tempo todo e eu vou buscando e almejando aquilo ali. E aí
evidentemente que talvez eu nem vá chegar neste nível de beleza, digamos, desse padrão aí. E aí eu digo, não, essa fulana aí tem alguma coisa, ela faz tal coisa, é arrogante, mas não sei o quê. Né? Então, na medida que eu não consigo controlar, na medida que eu não consigo alcançar determinado patamar, eu acabo, aquilo vai me controlando, porque aquilo vai moldando, inclusive, quem eu sou, e escancarando as minhas falências, digamos assim. Certo? Num mundo onde você tem mais competição e menos cooperação, você tem mais julgamento. O julgamento é legalizado, digamos assim, né, hoje em dia. Certo? Então eu posso julgar, de novo, sobre qualquer coisa, porque me é lícito. Né? Inclusive é incentivado que eu julgue sobre qualquer coisa. Né? Nós lidamos com dificuldades de compreender, muitas vezes, decisões de judiciário, esse tipo de coisa. Né? Mas nós julgamos o tempo todo, inclusive essas mesmas decisões. Né? Às vezes, muitas vezes sem pensar como que esse cara chegou nisso. Né? Embasado em quê? Né? Por exemplo, eu não entendo nada de segurança pública. Como eu vou falar sobre isso? Né? Eu já digo para vocês, eu não entendo nada de direito. Né? Como é que eu vou... Sei que a pessoa que entende direito possivelmente leu muito, sabe muito, então eu não consigo fazer esse questionamento, essa reflexão. Eu digo simplesmente, você é um burro. Você está errado. Tá, mas por que está errado? Sendo que eu não li nada, não sei nada disso. Eu tenho a dificuldade, a incapacidade de reconhecer, bom, olha, se eu fizer esse tema eu não vou falar sobre o que eu não sei de fato, não sei nada. Eu não entendo nada de futebol. Então assim, eu não tenho como comentar. Eu não sei, né? É difícil. Por quê? Porque hoje em dia você tem que ser expert em quase tudo, né? Você tem uma necessidade de saber mais ou menos uma gama de conhecimento, pelo menos os que estão dentro do nosso círculo, né? E o nosso círculo cada vez é mais vasto, porque você tem informação descentralizada. Então nós precisamos ser expert em tudo e comentar sobre tudo também. Certo? Isso estimula o julgamento, claro, né? Mas julgar, o ato de julgar, pode ser bom? Não. Então, existe um lado positivo, tá? Que é o estímulo à reflexão e o senso crítico, que nós ouvimos no encontro passado novamente, tá? O julgamento construtivo, tá? Ele pode destacar áreas para melhoria, inspirar empatia e promover uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. Ou seja, o julgamento, num lado positivo, ele pode servir, inclusive, como algo positivo para mim. Ou seja, eu compreender quem eu sou, eu me psicoeducar, digamos assim, entender como eu cheguei àquele julgamento. Certo? Por que eu cheguei naquele julgamento? Lembrem, vem muito inconsciente isso, mas após o ato do julgar eu posso entender, puxa, mas eu realmente eu fui preconceituoso, por exemplo. Preconceito, estabeleci um conceito antes de conhecer aquele outro sujeito ali. Por que eu fui assim? Né? Por quê? Será que remete a uma questão de infância, remete a uma questão da minha história pregressa? Né? Por que eu cheguei a tal conclusão que aquele fulano é tal coisa? Sendo que eu nunca ouvi nem uma palavra da boca dele, não sei nem quem é o cara. Por que eu cheguei nisso? Então essa autorreflexão sobre mim mesmo vai me psicoeducando. Né? O que é psicoeducação? É entender aquilo que eu estou sentindo, certo? Entender aquilo que eu estou pensando e por que estou pensando. Certo? É um trabalho que se faz muito na clínica com crianças. Né? Você fala assim, isso aqui que você está sentindo é raiva, é nojo, é medo, é alegria, é tristeza. Certo? Nós podemos fazer isso. Tá? Eu finalizo o nosso encontro de hoje, de novo, com o versículo que eu citei anteriormente, que é: não julguem apenas pela aparência. Acho que esse é o ponto principal do julgamento. É entender que nós estabelecemos o julgamento muito pela aparência, pela questão estética. E eu não estou falando só da carne e do outro ser humano, eu estou falando do ponto de vista de tudo mesmo. Eu estou falando do ponto de vista, inclusive, do nosso sentido, que é o que a gente mais utiliza para julgamento, que é a visão. Né? A partir da visão, daquilo que eu enxergo, eu já estabeleço um pré-julgamento ou um julgamento. Certo? Isso pode ser muito perigoso.
certo? Cabe a nós, sujeitos que de alguma maneira se compreendem, ter um senso um pouquinho mais crítico. Cabe a nós ter a paciência para chegar nesse senso mais crítico. O valor da mercadoria é de acordo com a cara do freguês. Eu já ouvi muito isso. Não sei antigamente, né? Mas hoje eu não sei. Exato. Tem várias frases, né, Antigamente, que ilustram isso, né? Aquela coisa, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, né? Então, ou seja, no mundo de hoje, você tem mais ainda essa necessidade. Eu diria que hoje em dia você tem que muito mais mostrar do que ser, quase. Né? Porque você é catapultado a fazer isso. Né? Então, quando nós percebemos isso, nós fazemos o contrário. Ou nós paramos e pensamos, opa, tá demais isso aqui. Né? Será que para ser psicólogo eu preciso postar 1000 vezes no Instagram e não sei o que, e fazer dancinha e X e Y e Z? Nada contra quem faz, não tem problema nenhum. Né? Mas eu preciso disso se eu não me encaixo nesse perfil. Né? Eu preciso, para ser um médico, eu preciso postar X, Y, Z para dizer que eu sou um bom médico? Será que eu não posso ser um bom médico porque meu paciente me avaliou como um bom médico? Será que eu preciso expor isso? Né? Enfim, então hoje em dia é um mundo que incentiva o tempo todo a aparência. Aparência, aparência, aparência. Eu preciso me mostrar. Normalmente mostrar aquilo que eu não sou, né? Porque ninguém mostra as suas mazelas, né? Ninguém mostra que falha, ninguém mostra que é pecador, ninguém, né? A rede social ela é inundada de coisas boas, digamos assim, né? Eu posto a melhor foto, com o melhor ângulo, com a melhor iluminação, etc, etc. Porque isso é o que eu sou. Eu não sou o Lourenço que é feio, né? Que me visto mal. Não, eu sou o Lourenço que me visto o tempo todo bem, porque eu estou o tempo todo bem, inclusive em casa. Eu durmo com uma roupa social, sempre, né? Então eu estou sempre bem. Né? Eu não posso mostrar aonde eu falho, aonde eu erro. Né? Não à toa eu sempre manifesto aonde eu me orgulho. As coisas que orgulham, né? Passei na carteira de motorista, eu não sei o que, troquei de carro, etc, etc. Né? Ou seja, isso sou eu sou só vitória. Ou vocês acham que eu perco? Ou vocês acham que eu erro? Não, eu só me equivoco. Né? Ou seja, errar não está na moda. Falhar não está na moda. Porque o mundo não permite que eu erre. Certo? Isso é absolutamente doentio, né? É óbvio que isso vai reverberar em problemas de saúde mental, como já reverbera. Já respinga na saúde mental isso. Por que nós temos sujeitos cada vez mais ansiosos? Né? Muito por causa disso. Muito por causa disso. Lógico que existem patologias, transtornos, etc. Mas no que a gente chama de normal, este mundo é absolutamente adoecedor do ponto de vista de saúde mental. Porque eu fico ansioso porque eu sei que eu não sou aquilo ali. Né? Eu posso até mostrar para o outro que eu sou, mas no fundo eu sei que eu não sou. Então é óbvio que eu vou sofrer. É óbvio que eu vou sofrer. Certo? Mas façam julgamentos justos. Certo? O julgamento justo é um processo de consciência. Eu preciso da consciência para fazer um julgamento justo. Eu preciso da capacidade de reflexão, da capacidade de senso crítico, do processo cognitivo para ter um julgamento justo. Mesmo que eu não concorde com as opiniões, com a maneira, inclusive, de ser daquele outro ser. Mas eu posso sentar com ele e tentar compreender. Não é perigoso ter esse senso muito adiantado? Eu acho que uma das coisas que mais se fala hoje em dia é julgar. Como assim? Eu não entendi a sua pergunta. Eu acho que é muito perigoso. De todo jeito, né? Sim. Como assim muito perigoso? Julgar. Justo. Você acha perigoso julgar justo? Não. Em si, eu acho que é o que mais se fala. Julgamento negativo que você julgar. Mesmo não falando. Julgamento para diminuir os outros, né? Claro que pode ser muito perigoso. Sim, claro. Claro que pode ser muito perigoso. Eu acho, inclusive, pessoal, assim, falando do ponto de vista até físico mesmo, eu acho que é perigoso, e nós fazemos cada vez mais porque a rede social permite a distância, né? Ou seja, se eu julgar o seu Silas e ele estiver sabendo, ele pode chegar e o que tu tá falando de mim aí pra galera aí? Né? E aí eu digo, não, seu Silas, fica tranquilo, não é nada, não falei nada. Eu acho que é perigoso em todos os sentidos. Todos.
que muitos perderam amigo. Acho que muita Claro. pessoa se suicidou por causa disso Uhum. também. Porque o outro vai pensar, eu era rico, agora fiquei pobre. Uhum. Tenho certeza que é o trabalhista das pessoas suicidas também. Uhum. Digamos, né? Eu acho muito perigoso. Uhum. Eu acho que o que mais faz é julgar. É, E falar o que não se sabe. Sim. Eu sempre acho que a diferença entre leve e traz para o fofoqueiro é pouca, mas é muito perigosa também. Eu às vezes fico pensando, o fofoqueiro fala do quê? Do que o outro falou. E o leve traz fala do quê? Também é perigoso. Se você não me fala uma coisa, ele virou as costas e já foi com você. Mas o fofoqueiro ao mesmo tempo está julgando todo mundo. Com certeza. O fofoqueiro andando junto. E espalhando esse julgamento dele, né? Esse ponto para outras pessoas. Né? Sim. Pessoal, agora pensando bem na sua pergunta, assim, eu lembrei um pouco da hipocrisia, né? Que está muito presente no julgamento. Né? Eu acho que pode ser muito perigoso para o ser que julga ter julgamento em excesso, principalmente do ponto de vista moral. Sabe aquele sujeito que acaba sendo moralista demais? Ou que você enxerga ele e ele sempre muito reto, digamos assim, e às vezes o cara realmente, ele tem uma postura muito correta. Mas alguma falha ele deve ter. Né? Exato. E aí, quando eu sou muito moralista, quando eu digo, putz, mas isso aí tá errado, isso aí não sei o quê, né? E eu sempre aponto esse erro do outro, eu acabo esquecendo um pouco de mim, e quando eu erro, porque fatalmente eu irei errar, eu acabo sofrendo. Porque se eu sou um pregador da moral, né? E eu acabo tendo um desvio de conduta moral. Imagina quanto erra. Exato. Aí o mundo. Por isso que eu acho, sempre cito isso, que o primeiro ensinamento assim, da igreja luterana que me marcou foi isso, esse reconhecimento de quão pecador eu sou. E que no início do culto a gente confessa os nossos pecados. Né? Ou seja, para mostrar que eu não estou à altura de Deus. Eu não mereço nada, eu mereço a condenação. Né? Que eu sou um miserável, mas eu tenho um Deus que é misericordioso. Certo? E me ama e me perdoa. Né? Então, isso é muito bonito, isso é muito poderoso para o mundo moderno, porque te tira um fardo muito grande, te tira o fardo da performance, que é o tempo todo vitória, 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 te tira o peso da ideia de que eu estou sempre correto, sendo que o mundo diz, não, você tem que ser correto, mas eu não tenho como ser, eu falho o tempo todo. Tá no padrão perfeito, é muito Exato. impossível. Então, só para retomar a sua pergunta, eu acho que pode ser muito perigoso, do ponto de vista da saúde mental, de adoecimento mesmo, para este sujeito que julga em demasia, que é moralista em demasia, e acaba caindo fatalmente naquilo que nós entendemos como hipocrisia. Ou seja, eu reconheço na senhora algo que, e vejo e aponto a sua falha, é algo que eu acabo fazendo também. Né? Fala. Então, por exemplo, ali, quando as pessoas julgam a gente, né? Seria certo a gente dar uma réplica para ela ou seria melhor ficar quieto? Tipo Normalmente, quando você carrega, você vai falar, Essa é a pergunta de $1 milhão. provavelmente ele faz isso e aquilo, né? Tá. Aí tu vira para mim e olha assim, tá, mas a tua vida, o que tu faz? Tu faz pior do que isso, tá querendo julgar? Sim. Ou seria melhor ficar quieto? Eu diria assim, é sempre difícil um psicólogo dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu diria que o estabelecimento do limite é importante. Certo? Às vezes eu estabeleço esse limite sem falar nada. Apenas com a imposição, às vezes até de um olhar e físico. Certo? E às vezes eu estabeleço um limite que eu acho que é o mais fácil, não estou dizendo que é o mais correto, que é verbalizando. Já que eu falo o português que o senhor também fala, eu posso dizer, olha, seu Jair, realmente pode ser que eu tenha todos esses erros aqui, mas eu não permiti que o senhor chegasse aqui, neste espaço. Né? Então o estabelecimento, por exemplo, do ponto de vista das relações amorosas, o tempo todo acontece isso. Né? Se extrapola um limite de determinada coisa. Né? Você gritou comigo, você não sei o que, você deixa claro, ó, aqui você não pode chegar. Certo? Então eu acho que o estabelecimento do limite, principalmente do
ponto de vista verbal, eu sou muito a favor, assim, de falar mesmo. Olha, tu me criticou, me julgou, mas pai, eu não gostei disso aqui. Eu acho que faz parte, inclusive, da vida adulta, a gente manifestar esse tipo de coisa. Para o outro também compreender, porque às vezes o cara nem percebeu. Né? Às vezes o cara é tão turbulento que ele faz um baita no julgamento, te coloca lá embaixo e ele nem percebeu ou nem teve essa intenção, por exemplo, de te colocar lá para baixo. Né? Então eu acho que o falar é sempre essencial, assim, sabe? O comunicar, o escutar, eu sempre fui muito a favor do diálogo, certo? Eu acredito que o diálogo resolve muitas coisas, principalmente quando nós temos uma comunicação clara entre adultos, certo? Então eu digo, olha, aqui você ultrapassou um limite que eu não gostaria que você ultrapassasse novamente. Ponto. Né? O diálogo é o primeiro passo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Em paz. Você tu respondeu e entendi. Já estão inscritos, fica tranquilo. Então, ou eu me coloquei mal. Tá. Se alguém vir falar de mim, se tu vem falar de mim, né? Tu é isso, é aquilo, tu faz isso, é aquilo. Para outra pessoa. Não, um exemplo, tu está falando para mim. Tá. Eu fico te olhando e digo assim, tá, mas o que tu tem feito na tua vida? Analisa o que tu fez na tua vida. Você compara a mim que está me julgando? Acho que essa foi a pergunta. Não, sim, tu está falando de uma situação específica. Eu acho que, e aí falando meu mesmo, se a pessoa ficar assim, quieta, não dizer nada, sabe? Aí vai ter sempre uma sequência. Quando não der um basta... Que é o limite. É o limite, né? É o limite. Eu acho que nesse caso específico, já passo a palavra assim, acho que nesse caso específico é muito válido. Se dizer, olha, até para dar um choque de realidade, né? Acho que é válido assim. Tá, mas e você? Você não tem moral. Você não peca, né? Se eu entendi, a dúvida dele é vai tolerando, daí um pouco fora. É isso. Não, o que eu queria colocar, até porque se a pessoa só recebe a crítica e é julgado, ele vai guardando, e daqui um pouco estoura. Sim. Né? Então é bom verbalizar, né? Colocar para fora até para se aliviar. Perfeito. Para não ficar com essa carga toda sempre acumulando. Perfeito. Não retiro uma palavra. Perfeito. Fala, meu querido. A gente tinha as parábolas bíblicas, né? Que eu não lembro bem agora, quando alguém devia para o patrão, né? E o patrão perdoa a dívida. Acho que é assim, né? O cara devia um monte de dinheiro ali, né? Não, pega aí, risca, zero. Não vou dar perdoada a dívida. Daquele camarada saiu imediatamente alguém que devia centavos para ele e chicoteou o cara, né? Até pagar a dívida. Pô, é uma coisa lamentável, não é isso, né? Fica mais ou menos por aí, né? Um texto bíblico, eu nunca me esqueço, né? Então, uma oração, né? Perdoar as dívidas. Recebeu 1 milhão de anistia financeira e cobrou umas migalhas do irmão, né? É chato isso, né? Pelo que eu entendi, sempre estou falando, tem até umas perguntas que eu deixei lá em casa, ela vai pegar umas coisas na canal Margarida, que eu esqueci a metade, mas não deve. O teu problema é memória. Meu filho. Pelo que eu entendo, a Bíblia diz assim, ó, cuida com o que tu julga, porque se tu está falando agora do teu próximo, o próximo vai ser tu. Sim. Dá um jeito de ajudar. Maria, você chegou atrasado, foi lá no início, né, Lourenço? Deixa eu ver se eu acho que é esse. Ninguém é perfeito, não. É bem lá no início, é exatamente isso aí. Então você É ali, ó. É o de Mateus ali, né? Julgue. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Isso é perigoso. Eu acho que tudo é perigoso. É muito perigoso. Está cheio de juízo. É por isso, assim, é o desafio da nossa vida cristã, e por isso a gente está na igreja para a gente aprender a lidar melhor, né, com as nossas relações, e Deus nos dá essa palavra e nos dá essa capacidade para que nós examinemos a nossa vida e cresçamos de modo a que a gente
tem uma postura mais saudável nas nossas relações. E isso faz com que as relações se tornem mais saudáveis, melhor vividas, né? Porque à medida que eu estou apontando com o dedo, tem outros apontando para mim, né? Isso é uma expressão que a gente também conhece. E então o julgamento ele é possível, né? Por exemplo, se eu disser que todas as atividades que são desenvolvidas em nossa igreja aqui, elas são uma grande bênção, eu estou trazendo um julgamento do meu ponto de vista, que possivelmente muitos vão concordar que eu estou correto no meu julgamento, né? E então assim nós conseguirmos sempre de novo ter tempo, humildade, sensibilidade para analisar o contexto, a realidade, o histórico, para então o nosso julgamento não ser destrutivo, mas construtivo, vai produzir frutos bons na vida das pessoas, né? Mas isso é um processo, que a gente falou, não é você olhar na cara da pessoa e já começar a falar, mas você repousar, você ter tempo para então poder o teu julgamento ser para o crescimento do próximo e não para denigrir. Porque senão a gente acaba caindo numa coisa muito perversa, né? Sim. Que é a ideia de eu ver o outro no chão. Ou seja, é uma coisa muito do nosso inconsciente isso também, né? Muito da nossa natureza humana também, né? Ou seja, eu quero humilhar o outro, quero derrubar o outro, certo? E isso hoje em dia é muito utilizado com opinião, com palavras, ou seja, textos, etc, né? Ou seja, não basta eu querer argumentar contra aquele outro ser, eu preciso derrotá-lo, certo? Pelo prazer de vê-lo no chão. Eu não entro na luta para perder. Mas falou aquela hora o preconceito leva ao julgamento, né? Muitas vezes, quer dizer, não tem como tu inverter, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. A palavra preconceito é muito interessante, né? Porque pré é um prefixo, né? Ou seja, antes. Ou seja, antes eu já estabeleço um conceito. Antes de conhecer. Certo? Então, normalmente, quando eu estabeleço um preconceito, eu estou possivelmente ou enganado ou até muito enganado. Né? Porque o ser humano, principalmente quando é com um outro ser humano, ele é muito subjetivo. Né? As aparências enganam muito. Então, às vezes eu olho a pessoa e digo tal coisa, porque está com tal roupa, ou porque está com tal corte de cabelo, ou porque está com não sei o que, né? É tal coisa, às vezes não é. Às vezes é completamente diferente. Ou está cheio de tatuagem. Isso, exatamente. Porque para trás tatuado era judiado. Eu tatuado. Por isso, eu acho que Opa, desculpa. Não, só complementando o que eu falei. Por isso aquilo que você mencionou, né, de nós, agora me escapou, o que era mesmo? Um dia... Você estava falando do pré-julgamento? Deixa eu tentar lembrar, escapou agora. Aparência? Muita gente julga o outro pela aparência. Nem conhece a pessoa. Deixa eu pegar um gancho, pastor. Sim, pode falar. Pode pastor, lembra? Isso. É muito fácil, pessoal, que nós caiamos na hipocrisia. Por isso que eu citei hipocrisia, né? É muito fácil. Por quê? Porque o outro está sempre aos olhos do meu julgamento, assim, né? Porque o outro também está sempre manifestando, seja presencialmente, que eu enxergo as informações que me vêm através dele, né? A roupa, a informação, etc, etc. Ou seja, eu consigo observar e já fazer um julgamento, e quando eu chego em casa eu tenho meu celular, então eu já vou ver, o fulano de tal está não sei onde, fulano de tal XYZ. Então é muito fácil que eu cometa o julgamento e que eu cometa a hipocrisia, porque é muito mais fácil eu enxergar o outro do que enxergar a mim. Enxergar a mim dá trabalho. Enxergar a mim é ver que eu tenho feridas, que eu tenho dores, que eu tenho problemas. Certo? E eu não quero. Ninguém quer sentir dor. Por isso que eu enxergo no outro. Por isso que eu aponto para o outro. Porque eu olhar para mim e ver aquilo ali, eu não quero olhar no espelho e ver o rosto da medusa, né? Porque ela me petrifica. É difícil se olhar no espelho. É difícil ver
o quanto eu tenho mazelas, o quanto eu tenho problemas, o quanto eu erro, o quanto eu sou preguiçoso, o quanto eu procrastino, o quanto eu não me dedico. É difícil. É difícil. Por isso que eu aponto no outro, porque no outro é mais fácil. No outro é escancarado e quem sente a dor é ele. Até eu vi uma frase tão interessante, enquanto eu estou falando do outro, o outro, eu distraio o outro para não olhar para mim. Sim. É Olha. o que tu falou antes. Eu não gostei da comida, mas não comia. Eu não provei o cardápio, né? Mas eu não gostei. É o que mais. Exatamente. É a frase que se ouve toda hora. Pô, isso eu lembrei agora o que eu queria falar. Não, a questão de, por exemplo, quando acontece o julgamento, né, foi mencionado, então ele é inevitável, mas eu conseguir colocar um limite, né, que nem foi mencionado, isso é importante, porque eu já ouvi em algum momento alguém dizer, eles vão falar de mim, vão me julgar, mas eu já vou avisar que eu não, mesmo que vocês me julguem, mas não é pela razão que vocês estão me julgando que eu estou tomando essa atitude, né? Ou seja, ele já colocou um limite para o julgamento que ele vai receber, porque o julgamento que vocês vão fazer ele não é exatamente o que vocês estão pensando. Muitas vezes a gente vê assim, uma pessoa que, digamos, faz só coisas erradas. Tu tem, aí, se um dia essa pessoa faz uma coisa certa, tu vai julgar, não é que pode estar fazendo um troço bom se só faz coisa, faz ele, né? Aí tem. Eu estou numa fase assim de escrever algumas frases, uns provérbios, não sei qual é o nome, pensamento. Dá uns textozinhos, né? Uns mais curtos, uns mais longos. E essa semana eu estou escrevendo mas é bem curtinho assim, coloca no papel, no celular, no texto. Né? É assim, ó. Quando o teu vizinho vem falar contigo, né? E ele está. E nós temos um trio, né? O teu vizinho do outro lado da rua e o outro vizinho do lado vem falar comigo. E daí o cara vem com fofoca, né? Fala do vizinho lá do outro lado. Vai tu ver esse cara aí, não trabalha, não sei. O comportamento dele não fala sobre o comportamento, atitude, a situação geral da pessoa. Tá fazendo uma fofoca pra mim, né? Daí eu olho para ele assim. Esse cara, com certeza, né? Isso aqui leva como legado meu, né? Quando os dois estiverem juntos falando, eles vão estar falando de mim. Esse aí é batata. Esse aí é batata. Botar na vida. A pessoa que fala. É ou não é? Mas batata 100%. E aí entra, pessoal, tem vários detalhes. Eu não posso me preocupar com isso também, né? Tem vários detalhes, pessoal, que a gente pode pensar em relação à sua fala, principalmente em relação àquela questão das massas, né? Da necessidade de um viés de confirmação que a fofoca traz. Né? Ou seja, o que é a fofoca? Né? O nome técnico é detração, né? Ou seja, eu me juntar com outro para falar de um terceiro. Normalmente eu vou falar mal. Normalmente eu vou falar mal desse terceiro. Ou seja, por que eu falo para o outro e conto para o outro? Porque eu quero que aquele outro também confirme aquele meu viés, aquela minha posição. Né? E ele fazendo isso vai confirmar mais ainda. Ou seja, puxa, se ele está concordando, isso aqui faz sentido. Daí tu não concorda com ele, já vai tentar. Aí já vai tentar convencer o outro. É um processo de convencimento. Né? E de afirmação? Sim, de confirmação. Quando alguém vai dizer sim para ele, não para. Por isso que nós falamos aqui da insegurança. Ou seja, o sujeito inseguro é o sujeito que necessita do viés de confirmação. Porque, por exemplo, eu estudei determinada coisa, eu fiz determinada coisa, e essa coisa não é tão popular, mas mesmo assim eu cheguei nessa conclusão, ponto. Né? Agora, se essa coisa precisa ser popular, é porque eu preciso de um viés de confirmação. Eu preciso que aquele outro se junte comigo. Pode ser uma asneira, mas vai vir outros caras comigo, então, se veio outros caras comigo, é porque isso faz sentido. E não necessariamente. Né? Às vezes as coisas...
as verdades da vida estão nas impopularidades, né? Por isso, Às vezes as pessoas vão te olhar estranho. E aí você junta tendo mais ou menos uma mesma ideia e faz os tais dos protestos. Exatamente. O poder da... Claro. E com as redes sociais, pessoal, e aí entra também, de novo, vou utilizar a palavra que a senhora utilizou, perigoso, porque é um potencial de escalabilidade muito grande, jamais visto, né? Ou seja, eu emito opinião, daqui a pouco tem um monte de gente emitindo aquela minha opinião, daqui a pouco eu viro líder de uma posição dessa opinião e defendo essa opinião com incidência, né? Vira algo absolutamente inflamável, O povo rapidíssimo. acredita, eu fico pasmo assim, a gente aprende alguma coisa com o tempo. Não acredita em tudo que tu ouve, nem tudo é aquilo que tu ouviu. A pessoa só largou e deu e o povo aproveita e vai. Que nem diz, né? Acompanha a goiaba quando tiver pega com o meio da goiaba, né? Com certeza. A maioria de nós, pessoal, nós somos escravos de opinião. A maioria de nós. Né? O senso crítico, ele tem um caráter de desconforto. Está em alta. Para ter senso crítico, você necessita de um processo de paciência, de um processo de reflexão, de um processo de autoconhecimento, eu me conhecer a mim mesmo. Porque imagina, tá todo mundo, por exemplo, bebendo, só que eu não bebo. O cara vai me convencer que eu devo beber. Ele vai listar N motivos, não vai te fazer mal, vai ser bom, vai ficar mais feliz. N motivos que, aos ouvidos de geral, né, são motivos palpáveis, são motivos bons. Mas se eu tenho para mim um princípio, por exemplo, de que não, eu não quero beber, entra o estabelecimento do limite. Eu digo para ele, olha, não tem problema nenhum, vocês podem continuar bebendo sem problema nenhum, só que eu não vou beber. Mas nem bolinho. Eu não tenho dinheiro. Eu pago. Mas eu não quero. Não, mas só uma provadinha. Não! Tem certeza? Não! Leva pra casa, toma em casa. Eu vou Não, tá aqui pra ti. eu sou tão magro, eu sou fitness. O limite. Eu queria comentar venha bem ao tema, quando a gente chega novo no ambiente. No meu caso, eu cheguei novo aqui na igreja. E é natural do ser humano, tu julga, ó, aquele irmão, fechadão, aquele é arrogante, aquele é poderoso. Aquele aí é calmo, é tranquilo, o pastor é assim, sabe? A gente chegou novo num local, tem 100 e poucas pessoas, tu é novo, né? Tu não conhece ninguém, e daí tu vai julgar pela aparência. Sim. Tu não conhece ninguém. Hoje eu já conheço um pouco das pessoas, porque tem muita gente. Mas é aquilo que então, e por poucos momentos, aos domingos, a gente tem um pouco de convívio, né? E daí para te fazer um julgamento, porque todo mundo faz, tu faz também, precisando de tempo e convivendo com as pessoas, tu vai ver, mas eu fecho com a irmã Marlene, que a gente tem o mesmo pensamento. Gostei dela. Eu não sei como é dessa. E a gente é assim, né? Quando eu estava comentando um negócio que aconteceu com meus colegas lá, né, os dois que eu tento trazer para a igreja, o pastor esteve lá a semana, já teve algumas vezes, e eles estão lá trabalhando, né? E daí eles comentam depois o pastor ele tem um vídeo legal, ele bem. Gostaram dele pelo jeito do pastor. E é um julgamento também. Mas caras são loucos. E foi como eu fui, vamos dizer assim, conquistado, né? Para estar aqui hoje, foi através de uma conversa, do convite que o pastor fez para minha esposa, para vir no DI. O pastor tá falando. Daí eu disse, deixa eu escutar de novo esse convite aí. Daí eu fiquei olhando para a pastor. Mas esse cara tá mandando mensagem para minha mulher. Não. E fiquei escutando assim, pela voz eu gostei. Qual foi teu julgamento? Que gostei. Não mente pra nós aqui, né? Não, tanto é que eu comecei a vir em 2 DI, 3, daí fiquei com vergonha, mas só vou para comer, né? Aí comecei a frequentar, né? E interessante, acho que não sei se a irmã Nessi vai lembrar, uma tarde que a senhora teve lá na minha sogra, e estava a irmã Fátima também, e a minha sogra disse, vou levar isso aqui para a igreja, ela disse para mim, bateu. Ela dizia toda vez. E deu sim.
eu vou levar para a igreja ou para Deus. Não, só um pouquinho. Eu não sou do mundo, eu sou evangélico, eu vou na igreja. Não é a só tá indo, mas quem sabe? E tranquilo. E Já no aniversário, sobre o dele que a gente foi no domingo, que era assim, foi lá. e respeitando o salão, assim, ela disse, quero ler. E ela desfaceira assim na família, tudo assim, o Silas é eu queria ver com a igreja inteira. Ela dizia, eu digo, não, tá tranquilo, foi isso, me convidou. E daí a Rosane, às vezes, para instigar ela, não, foi a dona Marli e o seu Claudino, que já era luterano. Mas é só para dizer interessante, quando a gente chega novo no local, é muito comum tu julgar, né? Pelo caminhar, pelas vestes, mas eu conheço aquele cara tem um carrão. Quem está devendo para Deus todo mundo? É só estar. Tu julga. E como tu é julgado também? Para mais o cara tem um carro, é financiado. 60 vezes. Você não fala tanto que isso que é. Tá roubando, tá roubando. E no Celtinha, aí tem. Tá rotando, comendo, como é que é, polenta, rotando. Ou se o cara vem de bicicleta, bota pão duro. Isso. Então a gente é normal, né? Infelizmente. É da nossa natureza. E a internet hoje é o tribunal, né? Todo mundo é especialista, é julgador. Deixa eu só pegar um gancho do senhor, depois eu passo falar. Que é exatamente o que o senhor falou. Na medida em que nós damos tempo e temos a reflexão a partir do julgamento, nós temos a possibilidade de criar conexões mais profundas. E a partir dessas conexões a gente diz, puxa, mas olha como eu estava, eu me equivoquei aqui. Né? E esse é um reconhecimento que serve para eu criar relação com o outro, faz bem ao outro e faz muito bem a mim. Porque a partir disso eu me conheço, eu vou me conhecendo, eu vou entendendo como que eu cheguei àquele julgamento inicial, como que eu cheguei àquele julgamento posterior, né? Por que eu criei conexão com essa pessoa, né? Ou seja, eu vou me conhecendo, isso é benéfico para o outro e para mim. Fala, meu filho. Já que nós estamos no contexto do julgamento e das fofocas, eu sei de uma ferramenta, já que alguém tem interesse em julgar, tem uma ferramenta para avaliar isso. Mas não fui eu que inventei isso, a gente já ouve muito por aí. É assim, a pessoa é inteligente, estudou, pesquisou, ela tem um grau intelectual grande, né? Essa pessoa fala de ideias, né? Dá para julgar ela, né? A pessoa fala de ideias. E aquela pessoa que tem um conhecimento mediano, estudou menos, não tem uma intelectualidade média, ela fala dos fatos, né? Fala de fatos. Tem coisa assim, vai avaliando e conversa sobre aquilo. E a pessoa ignorante, burra, né? que não, realmente tem que se desviar, ela não tem muito a acrescentar, essa pessoa fala dos outros. São três escalinhas que a gente pode trabalhar. Aí você vai fazer um julgamento já quase justo. Né? Faz sentido, né? Não, isso aí eu ouço há muito tempo. Também já. Faz sentido. Pessoas inteligentes de ideias. Isso é de fatos. Acho que o tempo vai dos outros. sempre. A gente sempre corre contra o tempo, né? Mas eu acho que a gente pode ir pensando no finalizar o nosso encontro, mas eu acho que esse é o nosso cuidado, né? Nós trabalhar no nível de conceitos, analisar ideias, é muito mais produtivo do que fazer julgamentos de pessoas, né? Então, por trás de pessoas há pensamentos, há entendimentos, há convicções. Então, em vez de nós, eu acho que isso já foi bem mencionado, né? Em vez de nós olharmos para simplesmente uma pessoa pela aparência, vamos olhar o que está por trás disso, né? E nem com isso chegarmos à conclusão de julgá-la, mas sim de, se for necessário, auxiliar em mudanças, em transformações, fazê-las, né? E procurar realmente extrair do limão o suco, né?
e fazer uma limonada do que a gente condenar o limão todo, né? Então eu acho que isso faz com que a gente cresça aí, e biblicamente ou espiritualmente como cristãos nós sabemos que em última instância quem é o justo juiz é Deus, e deixar que Ele o faça e nós viver e praticar a misericórdia, né? Diante do próximo, que sem dúvida é uma ferramenta que vai nos proporcionar viver da paz que nós recebemos e dar a paz que nós recebemos. Mas isso não elimina toda essa dinâmica de cuidado, né? de saber dar limites, saber medidas nos relacionamentos, sem dúvida. Outra coisa, né, pastor? Segundo a palavra, quando a gente julga, pelo que eu lembro, que é um ponto extremamente difícil. O julgar é mais fácil, né? Eu só assim, eu já falo qualquer coisa que eu quiser, né? Digamos. Interpretar tudo da melhor maneira. Muita gente já perdeu até a vida por uma fofoca. Sim. Um julgamento. Uma coisa legal, não é? Então, pela Bíblia, a gente tem que entender, mesmo ouvindo alguma coisa que tu viu e sabe que é, tu tem que interpretar, passar para outra pessoa. Eu acho assim. Interpretar da melhor maneira. Né? Eu acho, pegando o gancho da interpretação, pessoal, que um teste assim para se treinar de maneira efetiva mesmo é lidar com o contraditório, né? A gente acaba indo sempre para aquele sujeito ou para aqueles comportamentos que convergem com aquilo que nós somos, né? Ou aquilo que nós gostamos normalmente. E quando a gente acaba lidando, porque eventualmente nós vamos lidar com o contraditório, uns mais, outros menos, por exemplo, trabalho de pastor, você lida com pessoas de todos os jeitos, né? É um trabalho que exerce, imagino eu, o tempo todo, né? Porque o pastor também é um ser humano, né? Ele tem a sua história pregressa, mas ele precisa lidar com o contraditório o tempo todo. Então esse é um teste que nós podemos fazer vivendo em sociedade, né? Para inclusive exercer esse senso crítico, exercer esse julgamento de uma maneira mais racional, né? Nos conhecer. Né? Até tentar levar a vida um pouco mais leve, porque é com certeza. Pesada. Com certeza. E aliviar certas outras coisas, às vezes por uma palavra, né? Tu pode fazer um amigo ou um inimigo, claro. né? Às vezes tem que saber aproveitar. Ninguém olhar pra uma cara, e às vezes faz uma limonada. Exato. É sempre uma oportunidade. Eu dei uma limão porque às vezes faz limonada. A nossa convivência é sempre uma oportunidade de crescimento. Né? Quando a gente troca conhecimento, a gente está se engrandecendo enquanto ser humano neste nosso mundo aqui. Está aprendendo, né? Exatamente. Né? Porque cada um tem a agregar de alguma maneira. Porque cada um tem histórias pregressas, histórias diferentes, né? Que podem agregar. Então é nesse sentido. Até um outro tema acho que é interessante. A senhora é novo, hein? Não, só do qualquer. Ainda bem que eu no meio. Eu queria o Donald Trump e o Putin. Aí, ditadora? Vingança, né, pastor? Por exemplo, muita gente fala mal. Mas, olha, eu já percebi isso aí. Não sei se esse tema já